Olá pessoal, vamos a mais um vídeo dessa foto que eu coloquei no início. Eu fiz uma peça piloto porque foi a primeira vez que eu modelei e fabriquei, certo? Deixa eu ver se dá para pôr mais perto para vocês verem o detalhe. Ó, ficou muito legal, tá bom? Aí é piloto, tá, gente? Então, esse é um top Tomara que Caia. Top Tomara que Caia tem alguns modelos de formatos, tá? Esse é quando a base é um pouquinho maior. Tem um que é a curvatura de cima é a mesma que a de baixo, tá? O bico fica mais aqui no meio. Eu não sei nem se eu tenho um desse. Eu também não tinha desse daqui, tá, pessoal? Mas é muito fácil vocês pegarem um bojo. Olha só, um bojo casquinha, quem não tiver, tá? Então, se vocês fazem um teste num bojo velho, se vocês pegarem o bico do casquinha e colocar no bico da cava, vocês vão fazer aquele formato que eu te falei. Aí ele vai ficar igual, tanto a curvatura de baixo quanto a curvatura de cima, que vocês podem optar por qualquer lado. Este aqui é diferente. Esse, a curvatura da base é maior do que o do decote. Então, ao invés de vocês colocarem o bico aqui embaixo, vocês vão colocar aqui no final, seguindo o decote, no final do cabinho. Ai, Gisele, mas você vai cortar? Eu só compro casquinha e aproveito os que eu tenho. Olha, ficou aquele formato. Como eu não gosto de nada apontando, eu dou uma ligeira arredondada. Tá bom? Aqui embaixo também, ó, tira esses bicos. Olha, ficou aquele formato. E não tem problema cortar, porque a gente prende ele no taquara. Perceberam? Olha, fica muito legal. Esse modelo é lindo, veio uma cliente e provou e ela não deixa bater foto, enfim. Então vamos ao outro, olha. Seguindo o decote, olha, seguir o decote até ficar aqui na ponta do cabinho, olha. Corta aqui e corta aqui para ficar do mesmo tamanho, tá? Tira os biquinhos que aponta, ó. Arredonda tudo. Quem quiser pode até deixar com biquinho. Olha, mas é só tirar a pontica. Pronto, ficou com a parte do... Certo? Agora, quem já for comprar bojo, aí já compra alguns bojos, tomara que caia, tá bom? Eu vou fazer nesse para vocês verem que dá pra gente aproveitar o que nós temos, beleza? A diferença de um top desse e de um top normal é só o do busto, porque olha, a base é igual, tá? O rabicho, a alça e o cos, que eu vou pôr um cos com elástico dentro. Aqui é um lurex, tá? Com o cos dentro. Oh, com elástico dentro. Meu elástico é de 2 centímetros. Na modelagem tá indo a largura total do top, mas a largura do cos, vocês que definem, tá? Pode ser largo, estreito, fininho, pode ser rebatido, tá bom? A alça, a mesma coisa. Vai na modelagem a medida da alça para colocar mais estreita e com regulador, ou vai também, quem quiser, a alça fixa. Aí vai a medida das alças sem regulador, uma alça única. A largura da alça também, vocês definem como quiserem, tá bom? A minha eu tô fazendo de 5 centímetros, vou fazer ela fixa para ficar larguinha. Por quê? Porque este daqui eu fiz estreito, fixo, estreito. Esse eu vou fazer largo e fixa também, tá bom? Não vou fazer com argola e regulador porque eu não tenho aqui. Só depois que eu voltar de férias que eu vou fazer minhas compras, tá bom, amores? Então vamos montar na overlock. Lembrando que
você só vai pôr forro na base, tá? Aqui nós vamos forrar o bojo, beleza? Vamos lá, pessoal. Olha, pessoal, eu vim aqui que nós vamos montar a frente para forrar o bojo, correto? Na modelagem, tá bonitinho, tá? Não tá isso aqui tudo rabiscado, porque isso aqui foi o que eu modelei. Mas o que eu for enviar para você vai ser assim: 1 com 1, então já sabe que é 1 com 1. Vai estar 2 com 2, porque vocês vão ter que, depois que juntar 1 com 1, vão ter que pôr aqui, ó, 2 com 2, tá? Então, esse é o processo. Então, vamos tirar. Ah, lembrando que um lado desse 1 com 1, um exemplo, tá? O busto superior é o mesmo tamanho, tá bom? Mas eu tô mandando os dois porque vocês vão cortar 2 vezes o par, tá bom? Ou se alguém quiser, corte 4 vezes o par. Só que tem que ter 2 de 2 pares. Até eu me confundi, gente. Então vocês fazem assim, ó. Cortem os 2 lados, que é mais fácil, tá? No papel. E tira o par de cada um. Muito mais fácil. Esse aqui também é o par. Ou seja, frente com frente do tecido, tá bom? Então era isso. Então olha só, tá frente com frente, 1 com 1 eu vou colocar frente com frente e unir. Ai caramba, já caiu o meu. Só segurar a pontinha e fazer a curvatura. Só um minuto que eu vou pegar. Misericórdia, gente, caiu debaixo do pedal da máquina. Tive que até pôr a modelagem aqui de novo para ver qual é a posição. Então, bora lá. É assim, 1 com 1, frente com frente do tecido. Junta as pontinhas e faz a curvatura. Ok? Olha lá. Então, olha, já bagunçou de novo. Ao vivo e a cores, hein? Isso mesmo, tá certo. Deixa eu ver. Não, é assim, ó. Tá vendo? É complicado. Apesar dos dois lados serem iguais, mas tem que saber que o 2, essa parte aqui, vai juntar com o 2. Um exemplo, que nos outros tamanhos são outros números, tá? Porque se vocês fizerem assim, já não vai dar certo. Então, mantenham o molde com vocês até vocês acostumarem. Essa é a minha segunda peça, ó. Já não deu certo, já embananou. É assim. Agora sim, deixa eu ver esse. Esse tá certo. Entenderam, pessoal? Então já sabe que essa parte aqui é que vai pôr na parte de cima. Então eu abro um e pego uma parte, tá? Então olha, direito com direito do tecido. Aqui já é mais difícil, vocês vão fazendo a curvatura, hein? Ó, junta a ponta aqui que vai ter que dar certinho. Esticou um pouquinho, ó lá. Beleza. Vão juntando e fazendo a curvatura. Modelagem tem uma margenzinha para comer um tico. Ó lá, gente. Já ficou no formato que a gente quer, ó. Percebe? Vamos ao próximo. Já tá na posição, abre e é só pôr essa parte de baixo, direito com direito, assim. Se inverter as posições, não vai dar certo. Voilá.
Agora, já que estamos aqui, eu vou forrar aqui mesmo. Nada impede de vocês forrarem na reta e refilar o tecido que sobra, porque a minha modelagem eu mando com sobra para segurar. É para segurar, não é para puxar, senão ele vai emborcar, tá bom? Então vamos lá. O que eu faço? Vamos marcar o meio, tá? Gente, vou pegar uma caneta. Bora lá. Quem tem prática, amém, tá? Eu mesmo com prática gosto da mais próximo da perfeição. Meio. E embaixo também, não esqueça, meio, ó. Esse tem lado de cima e lado de baixo. Lembra que nós cortamos? A parte maior é a parte de baixo. Olha, ele tá certinho um lado do outro. Meio aqui e meio aqui, tá? Aqui também. Aqui a gente já sabe onde é o meio, mas aqui eu não sei aqui em cima. Ó. Se não bater o meio aqui, vocês têm que refilar um pouquinho, porque tem sobra, tá bom, gente? Então, olha, eu sei que o meio é aqui, para bater com o meio da... Quando a gente puxou, não de... Claro que vai mudar um pouquinho, mas já sei que o meio é aqui. Mesma coisa o outro. O meio é na costura, então eu sei que o meio dele, esse já deu certinho, aquele deu... Sobrou um pouquinho. Ai, mas sobrou, não tem problema, porque ele já está maior, tá? Então, eu sei que o meu meio tem que bater aqui. Então, o que eu sempre faço? Põe um sobre o outro pra gente não se perder, tá bom? Assim fica melhor a posição do bojo. Emborca ele. Vem colocando de forma que o meio bata na sua caneta. Olha a sobra que eu deixei. Ai, mas eu vou perder muito tecido. Então, vocês diminuem um pouco a modelagem, se não querem ter essa sobra para segurar, tá bom? Então, nada de puxar e nem comer o bojo. Ficou no meio, reviro. Ai, que lindo! Olha lá. Aqui a mesma coisa, tem que bater no meio. É só posicionar para dar o tamanho do bojo, não é para esticar, hein? Então, olha lá, eu vou pôr aqui, segurei, tá? Tá bem no meio. E agora eu vou fazer ele liso. Tá pronto, gente. Até escapou aqui, olha. Vamos lá. Ao vivo e a cores. Eu com medo de comer, deixei escapar. Gostaram? Eu amei esse modelo, amores. Então vamos ao outro de novo, sem cortar, devagar, para vocês entenderem. Emborca. Põe o pique no pique, tá? E segura aqui e vem overlocando. Sem comer bojo e sem esticar o tecido. Segurou o pique lá no seu pinguinho, deixa eu ver se tá dando pra ver. Lá no pinguinho, que a gente fez a caneta, e pronto. Desvira, põe pro lado direito, olha que lindo. Agora nós vamos a mesma coisa. Costura na nossa marquinha, sem puxar, e vamos terminar forrando. Quem tem dúvida de como forrar bojo, eu tenho um vídeo no YouTube só ensinando sobre forração de bojo, ok? Quem for iniciante, dou umas dicas. Olha que bacana que ficou. Certo? Agora vamos
Agora eu vou na reta para colocar o bojo na base. Eu gosto de colocar na reta, porque ele vai... Vou passar o taquara nele. Mas já que estou aqui, eu vou fechar o laço e a alça já vou deixar preparada, tá bom, gente? Olha, amores, lembrando que vocês a minha medida de alça fixa, sem ser com regulador, vai variar conforme a elasticidade do tecido. Uma lycra que vocês coloquem aquela medida que eu coloquei. Quando fizer no suplex, ele vai esticar muito, vai ficar largo na mulher. Então, vocês atentem para isso, tá bom? Vamos à reta. Vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar, mas eu sei que aqui muitas pessoas já sabem fazer isso daqui. Mas quem tá começando, eu vou mostrar. Direito com direito. Esta distância aqui, vocês também podem pôr conforme o gosto de vocês, tá? Quem quiser mais juntinho, dá uma refiladinha que não vai alterar ali, tá bom? Então, vamos fechar. Já tô aqui, fecha aqui mesmo. Podia ter fechado na overlock, tá bom? Só um minutinho, pessoal, que eu vou regular a minha reta. Olha, ficou folgado porque eu tava fazendo outro trabalho, ok? Pronto, já volto, amores. Aqui é o Vive a Cores, tá? Agora não tá mais repuxando. Reviramos para que ficar embutidinho. Aí, um detalhe marcante. Como esse daqui vai ter alça fixa ou alça com regulador, não vai ter galão aqui na minha lateral, então eu vou deixar um espacinho, vou deixar uma sobra de tecido, porque depois eu venho com elástico, viro e rebato. Peraí. Assim. Deixa eu ver se dá pra vocês verem legal. Tem um elastiquinho rebatido aqui, ó. Para eu passar um elastiquinho rebatido, eu tenho que pregar e deixar uma sobra. Ah, mas aí vocês podem falar, mas a modelagem não tá certinha? Se eu der aquela puxadinha, ele vai sobrar. Se der uma puxadona, vai sobrar mais ainda, tá? Então, a base para caber no busto, no bojo, depende da mão de vocês. Tem gente que puxa muito tecido e tem gente que puxa muito bojo. Porque, se vocês olharem, o bojo tem uma certa também... não é elasticidade, mas se você puxar, ele vai ocupar mais espaço. Atente para isso. Então, como eu sempre falo, eu coloco primeiro este lado, porque o tanto que eu deixo sobrar aqui, quando eu for começar o outro lado, eu deixo o mesmo tanto, tá? Então, bora lá. Um tico para dentro da costura da overlock, porque nós vamos colocar o taquara, senão não dá certo. Ok? Então, vamos lá. Eu deixo a largura do meu pezinho, dá certinho quando eu vou pôr lá no taquara. Vocês podem ver como que dá pra vocês aí. Quem já tá acostumado, amém. Então, vocês vão ter que dar aquela medidinha. Ó, já não preciso puxar, porque eu já puxei agora, tá? Então, daqui pra frente eu não puxo mais. Peraí, amores, que enroscou. Vamos lá, amores, ver se vai dar certo. Eu coloquei a bobina igual meu nariz. Mas como é ao vivo e a cores, eu não edito o vídeo pra não mostrar meus erros. Eu errei. Vamos lá, tudo de novo. Um pouquinho pra dentro. Agora sim.
Então, aqui eu já puxo um pouquinho o tecido, tá? Vou puxar mais um pouquinho e vou medir. Pra ver se já deu. Ó lá, já vai sobrar uma carinha que dá pra eu colocar o elástico, ok? Faça isso do outro lado também. Vamos lá. Ui, desculpa. Olha, amores, como sobrou uma pontinha. E ficou lisinho. É, quase fez uma preguinha aqui. Mas na hora que eu puxar lá no taquara vai dar. Então, para que o outro lado fique igual, eu deixei quase 1 centímetro aqui. Eu vou deixar sobrando aqui também quase 1 centímetro e tem que fazer bater lá na frente, ó lá. Percebe que deu certinho, porque eu já deixei a minha pontinha ali, ok? Olha, gente, já tá pegando forma. Aqui é o que eu falo, vocês deixam a largura que vocês estiverem acostumados, tá? Agora vamos ao próximo passo, que é colocar o elástico aqui e rebater. Essa parte eu não vou mostrar porque eu já tenho vídeo de como pregar e rebater elástico, tá bom? Dúvidas me chamem. Vamos lá, pessoal. Retornei na overlock. Preguei o elástico e rebati. Só aqui em cima. Quem quiser fazer aqui elástico pregado e rebatido, aumenta só um pouquinho, porque não vai dar, a modelagem não vai dar. Então, vocês aumentam um pouquinho, tá bom? Já preguei o meu taquara, porque o intuito é mostrar como fazer este modelo aqui. Quem tiver dificuldade em pregar taquara na pespontadeira industrial, eu tenho vídeo. E quem não tem pespontadeira e prega o taquara na reta, tem vídeos de colegas maravilhosas que ensinam muito bem, tanto quanto eu, se é que eu ensino bem, que mostra até em doméstica, tá bom, amores? E fica lindo, maravilhoso, suculento do mesmo jeito, tá? Então, agora, o que eu pregando o taquara, o que eu notei? Que minha sorte, o azul também foi sorte. Eu consegui deixar essas duas costuras certinha uma da outra. Quem tiver dificuldade também tem que marcar com a caneta no bojo de forma que as duas fiquem iguais no centro do busto. Aqui nem tanto, tá? Mas também é melhor marcar. Enfim, então, graças a Deus coincidiu, tá bom? Então, vamos preparar o cos. Eu passei uma medida de cos para vocês, mas conforme a elasticidade do tecido pode variar. Então, agora vocês podem medir. Esse daqui dobrado ao meio deu 34,5, tá? Então, para nós cortarmos o elástico. Se deu 34,5, olha, o meu elástico eu cortei com 33, porque eu quero ele quase que liso, tá? Então, eu cortei a largura do elástico 2 vezes mais 1 centímetro, para eu poder, direito com direito, aqui tem a borda que eu esqueci de cortar, a auréola, para eu poder preparar o cos. Quem tem prática já prega direto, eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou
Fechar ele aqui na beiradinha. Só para segurar, tá? Ah, quem pode fazer, tem várias maneiras, agora que eu tô lembrando. Vocês podem pôr o cos aqui, pregar o elástico, virar e rebater. Pode fazer dessa forma que eu vou fazer, tá bom? Pode aumentar a modelagem, já deixar para não ficar costura nenhuma e vocês pregam e rebate. Nossa, gente, usem a criatividade, tá bom? Eu vou preparar o meu elástico aqui, olha. Vou prender aqui só para ele não escapar. E vou preparar o cos, aberto mesmo. Liso por enquanto, tá? Olha, vou deixar a largurinha do elástico. Só um minuto, gente, que arrebentou Amores, minha linha. Que arrebentou nada, eu só tenho um cone de linha azul, oh, de linha vermelha, de fio vermelho aqui. E aí eu fico tirando daqui e pondo na overlock. E eu esqueci de repor. Enfim, vamos lá. É bom, eu escolhi um dia perfeito para fazer essa filmagem, gente. É aqueles dias que tá tudo assim, com probleminha, que a gente faz, é pra gente xingar, chorar, mas nada a ver. A gente ora e manda bala, né? Então, olha só, estou encapando o elástico. Liso, tá? Vou deixar uma sobrinha aqui. Cortei a maior, claro, eu sempre faço isso. E essa parte é só para segurar, para ele não escapar. Ó, lisinho. Aí, esta parte eu vou pôr no cos, direito com direito. Vou medir a outra ponta porque ele tá 1 centímetro e um pouquinho menor, então eu estico o meu tecido. Aqui a gente prega igual um cos de calça, quem já pregou cos de calça. O excesso do forro a gente despreza. Nada impede de quem não tem prática overlocar separado, tá bom? É que cada vídeo eu faço de um jeitinho para vocês verem. Vamos verificar se não escapou nada, porque hoje é aquele dia. Olha lá. Aqui a largura que vocês quiserem. O azul eu até peguei um elástico um pouquinho mais largo. Olha, vamos ver se dá para vocês verem. Ficou aparecendo a linha do meu overlock nesse pedacinho aqui. Não pode. Então eu desmancho. Ah, até dá, olha. Dá para eu comer um pouquinho porque nessa parte escorregou do bojo. Agora sim, olha lá. Gente, esse top é maravilhoso. Esse é o meu tamanho G, tá? Olha que lindo. Agora eu vou colocar o aro, fazer o acabamento na reta, tá? Vou pôr a alça, de que jeito minha alça é fixa. Então eu overloco as bordas, tá? Os 4 ladinhos e vou pregar na reta aqui, gente. Pode olhar na foto, é assim que tá fazendo. E aqui, o outro lado, mesma coisa aqui e pôr o laço. E finalizo para vocês verem, tá bom? Quem queria aprender, é isso aí. Maravilhoso. Claro que com o aro ele vai dar outro chance.
Já volto. Oi, amores. Olha que lindo. Olha que como a lycra assentou melhor do que no lurex, tá? Tudo bem que esse aqui tá um pouquinho mais largo, é o de 2,5. Aqui também, bateu certinho a costura. No vermelho dá pra ver melhor, deixa eu pôr aqui. Tá vendo? A distância, deixa eu ver, de uma costura e a outra. Pus a minha plaquinha. Tanto faz fazer duas costuras como uma. Eu fiz duas para ver como é que ficava, que essa é a minha primeira vez, tá bom, gente? Amei! Aqui, conforme a largura do elástico de vocês, se não quiserem que fique preguinha, tem que, antes de cortar o laço, ver a largura que vocês vão deixar de cós, tá bom? Conforme o elástico que vocês forem usar. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Acho que só isso. Olha, vai bem pouco tecido, tá bom? Gostei bastante. Ah, tudo costuradinho, tá? A alça, quem quiser pode fazer mais largo ainda, estreitinho. Pode fazer, tomara que caia, aí vocês põem deixa aqui no taquara já o espacinho para colocar o gancho e alça removível. Show de bola, amores!